Olá, irmãos, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje é a videoaula de número 5. Nós vamos falar sobre o gnosticismo, a negação da matéria, a humanidade de Jesus. Irmãos, no início do cristianismo, a igreja foi bastante assediada por falsos ensinamentos, falsas doutrinas, heresias na verdade. Isso também acontece nos dias de hoje, não é novidade para nenhum de nós. Basta ver a diversidade de seitas, diversidade de líderes que ensinam doutrinas sem nenhuma fundamentação bíblica. O apóstolo João fez sérias restrições a essas falsas doutrinas. Vamos ver nos dois textos base da lição. O primeiro texto está lá em João, no seu capítulo 5, versículos de 1 a 6, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. João, falando então de Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, nossa crença em Jesus, nosso amor para com Deus, seguindo seus mandamentos, alertando para que nós estejamos sempre alicerçados na palavra do Senhor, para evitarmos cairmos nessas ciladas de Satanás. Ainda lá em 2 João, versículos de 7 a 11, vai falar assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais, nem em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras. Mas João, mais uma vez, alertando sobre os falsos enganadores, não devemos ultrapassar a doutrina, os ensinamentos de Jesus, que são bastante para a nossa vida, e nem perdermos tempo ouvindo essas heresias. Não temos que dar ouvido para isso não. Quem eram esses enganadores? A igreja primitiva foi muito assediada, e havia vários grupos no início do cristianismo, perturbando a igreja, na verdade. Havia um grupo chamado docetistas, que de doce não tinham nada, que acreditavam que Cristo era um Espírito divino, que começou a habitar em Jesus após o batismo, e o deixou antes da crucificação. Outro grupo defendia que Jesus era só um Espírito, parecendo humano, mas não era humano. Então as pessoas viam a Jesus, mas ele não era humano, era um Espírito, de lá para cá. Outro grupo, chamado gnósticos, relacionavam a salvação com uma experiência de revelação individual. Dependia do homem alcançar a sua espiritualidade. Esses grupos todos ainda se complementavam com uma filosofia de vida que proibia o consumo de alguns alimentos, casamento, relacionamentos sociais, numa tentativa assim de buscar a verdadeira espiritualidade. Eles eram chamados de asceticistas. Já falei deles na aula 3. A nossa lição de hoje, ela fala do gnosticismo, que é uma derivação da palavra grega gnose, que significa
conhecimento direto sobre o divino. Para os gnósticos antigos, a gnose, o conhecimento, ele existia no âmbito da cosmologia, do esoterismo, da espiritualidade, coisas místicas. Esses gnósticos foram muito influenciados pelo helenismo, pela cultura grega, fruto do expansionismo de Alexandre o Grande, que havia conquistado boa parte da Ásia, e também pelo filósofo grego Platão, que viveu no período de 428 a 348 a.C. Platão ele era um pensador ateniense que tinha uma ideia diferenciada do mundo, uma dicotomia. Para ele existia o mundo em que vivemos, que não seria o mundo verdadeiro. Irmãos, é só um pensamento, chamado de mundo dos sentidos, e o mundo abstrato, que ele chamou de mundo das ideias. Tudo existia primeiramente no mundo das ideias, onde essas ideias eram perfeitas e eternas. Já no mundo dos sentidos, no mundo que nós vivemos, para Platão, esse mundo material seria uma cópia do mundo das ideias. Portanto, de acordo com o pensamento de Platão, estaria sujeito ao erro, imperfeições e não seria eterno. O mundo físico seria mau e o mundo espiritual seria bom. Uma maluquice total. Em razão disso, como mencionei no início, essas falsas doutrinas, elas buscavam o crescimento do espírito, ignorando a humanidade de Cristo e desconsiderando as coisas criadas por Deus, se abstendo das relações conjugais, sociais, evitando certos tipos de comida, de alimentos, tudo isso para obter uma suposta espiritualidade. Essas heresias também chegaram aos nossos dias e trazem graves consequências. Muitos preferem acreditar nessas inverdades, nessas tolices, do que acreditar no Deus verdadeiro. Eles rejeitam que Jesus veio em carne, rejeitam que Jesus é Deus, rejeitam o Evangelho e negam o Deus Criador. O apóstolo Paulo ele fez uma advertência grave quanto a esses falsos ensinamentos. Lá em 1 Timóteo, seu capítulo 4, versículos de 1 a 4, ele fala assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Nada é recusado. As pessoas entram nessa loucura e ficam com suas mentes cauterizadas, como Paulo disse, e deixam de desfrutar das coisas boas criadas por Deus. São separados por uma força maligna que os tira do convívio, da presença do Senhor, os tira dessa possibilidade de desfrutar das coisas criadas por Deus, que são maravilhosas e estão aí. Ainda em 1 Timóteo, no seu capítulo 3,16, Paulo vai falar assim: Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Aquele que foi manifestado na carne e foi justificado em espírito. Ok? Jesus Cristo. Bom, irmãos, diante disso, nós necessitamos sempre reafirmar a doutrina cristã. 2 pontos nós teremos nessa lição. Primeiro, a plena humanidade de Cristo. As Escrituras, elas apresentam claramente Jesus totalmente humano e totalmente divino. Isso é fundamental para a fé cristã. O enviado de Deus à perfeição sem pecados, para ser oferecido em sacrifício em nosso lugar, visto nossa incapacidade de oferecer um sacrifício perfeito.
Jesus foi o nosso Cordeiro, foi o nosso libertador, pagou o preço dos nossos pecados para que pudéssemos alcançar a vida eterna. Quando a sua humanidade é rejeitada, através dessas heresias todas, tudo isso que mencionei passa a não ter nenhuma finalidade, não ter nenhum valor, nenhuma importância. Vamos ver então algumas passagens onde fica demonstrado a humanidade de Jesus. Primeiro, Jesus teve fome. Lá em Mateus 4, versículos de 1 a 2 diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Só o fato de jejuar 40 dias e 40 noites já demonstra a divindade de Jesus. Mas ele teve fome, que é uma característica humana. Jesus sentiu fome. Jesus também sentiu cansaço. Lá em João, no seu capítulo 4, versículos de 6 a 7, sobre o relato da mulher samaritana, diz assim: Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Além do cansaço, nós podemos ter mais duas evidências da humanidade de Jesus. Primeiro, ele estava cansado, sentou-se junto à fonte. Segundo, ele pediu água para a mulher. Então estava com sede. E se voltarmos a alguns versículos, os irmãos vão perceber que ele havia mandado os discípulos até a cidade para comprar alimentos. Então também estava com fome. Todas características humanas. Jesus também sentiu a dor de chorar. Lá em João, seu capítulo 11, versículos 33 e 34. Jesus vendo-a chorar, a irmã de Lázaro, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Como disse, é o relato da morte de Lázaro, e Jesus se comoveu e chorou. Mais uma característica do ser humano. Jesus teve sofrimento. Mateus 27, 46 fala assim: Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus, nas horas que antecediam a sua prisão, sabendo tudo o que ele iria passar, o sofrimento que ele ia ter, a vergonha, o escárnio, a crucificação, ele sofreu e clamou ao Senhor nosso Deus. Jesus também foi tentado. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, fala assim: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado como nós somos, mas jamais pecou. Jesus, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro perfeito. A carta de Hebreus enfatiza que se Jesus não tivesse sido totalmente humano, ele não estaria qualificado para nos ajudar a atravessar as provações, para ocupar o nosso lugar no sacrifício. Como humano, sabe bem como nos sentimos, nossas fraquezas e dificuldades, e intercede por nós com simpatia diante do Pai. Jesus habitou nosso meio, viveu conosco. Após a sua morte, ressurreição, subiu aos céus, está com Deus Pai. Portanto, ele conheceu muito bem as nossas dificuldades, os nossos sentimentos, e tem simpatia e amor para conosco. Hebreus capítulo 5, versículos de 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, nos dias que habitou nosso meio, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, Deus, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus seguiu à risca tudo aquilo que o Pai havia determinado. Tornou-se então o autor da nossa salvação. O autor da salvação para todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. O Deus encarnado, através de seu Filho Jesus Cristo, viveu uma vida humana divina, sem pecado, tendo empatia por nós. Reconhecer a humanidade de Cristo é essencial para a fé cristã. Foi ordenada por Deus para reconhecimento da sua glória e para extensão do seu reino por toda a terra. Promessa feita no início da criação e cumprida em Jesus Cristo. Esse versículo todos os irmãos conhecem, está lá em Gênesis 3, capítulo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem feriu a cabeça da serpente? Jesus Cristo. O último ponto, diz que havia 2 pontos apenas, vai falar sobre Jesus Cristo, Deus, homem. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em um só. Totalmente integrados, divinos. E Jesus Cristo, pertencente à mesma essência. Deus Filho. O Novo Testamento revela que o Filho veio da parte do Pai e pela vontade do Pai tornou-se o substituto do pecador na cruz. João 3,16, também um texto muito conhecido, diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo nos amou a tal ponto de morrer por nós, pecadores, imperfeitos, que estamos caminhando para o inferno. Mas pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Filipenses 2, e 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E 2 Coríntios 8:9 completa: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. Jesus, Deus Pai, desceu dos céus e veio habitar no nosso meio. Não veio habitar num trono de reis, veio habitar junto com os humildes, com os fracos, com os necessitados, por amor a nós, para que nós também fizéssemos parte da herança de Deus Pai. Os apóstolos também exprimiram a deidade de Jesus, o Deus eterno. João, capítulo 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João, expressando então que Jesus, o Verbo, Jesus era Deus, Jesus estava com Deus, o Verbo era Deus. João 1:14 ainda diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus também expressou a sua divindade. Ele diz assim: eu sou o pão da vida, o alimento espiritual. João 6,35. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E também disse que era a luz do mundo, que banha as trevas.
enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 9, 5. Jesus, a luz que brilha, a luz que ilumina o nosso caminho, que nos resgatou das trevas, desvendou a nossa visão, de maneira que pudéssemos enxergar através de luz, da luz a sua glória. E diz ainda que ele é a porta das ovelhas que dá acesso a Deus. João 10, de 7 a 9. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus, a porta. Somente através de Jesus é que nós podemos ter acesso ao Deus Pai. Jesus, que cuida das suas ovelhas. Jesus, que conhece cada um de nós. Jesus, que deixa as 99 ovelhas e vai em busca da ovelha perdida. E completa dizendo: eu sou o bom pastor que protege as ovelhas. João 10, de 11 a 14. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Jesus, o bom pastor, que dá a vida, deu a vida por nós, morreu em nosso lugar, ressuscitou, está ao lado de Deus Pai e intercede por nós. Já o mercenário, como o próprio Jesus disse, ele que é um pastor das ovelhas que não lhe pertencem, a hora que tem um problema, esses falsos líderes religiosos que cuidam dessas supostas ovelhas, que acham que é deles, quando tem o primeiro problema, eles fogem e deixam as ovelhas perdidas. Jesus não. Jesus, como disse, vai atrás da ovelha perdida. Deixa as 99 e vai atrás da 100ª. E atrás para junto de si. E ainda diz: eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. João 14, 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E completa dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. João 15, 1. Jesus, a videira, nós, os ramos, ligados à videira. O ramo, fora da videira, ele seca, não serve para nada. Mas, ligado à videira, ele dá bons frutos, ele cresce, a videira floresce com frutos. Concluindo então, como disse essa aula muito rápida, concluindo, por mais que tentem desconstruir a imagem de Jesus como Filho do Deus Criador, o próprio Deus que se fez carne, humano, habitou entre nós, é impossível, irmãos. Jesus Cristo é real, está ao lado de Deus Pai e intercede por nós. Por mais que tentem desconstruir a sua imagem, por mais que tentem negar a Jesus Cristo como Deus encarnado, divino, o próprio Deus, por mais que tentem, será impossível. Porque Jesus é Deus e Deus é Senhor de tudo. E tudo está abaixo do seu controle. Amém? Aplicação: não faça do cristianismo uma coisa pesada. Reconheça que tudo que Deus criou é bom e devemos desfrutar de uma vida feliz com Jesus. Desfrutarmos de tudo aquilo que Deus nos coloca aqui na terra, da natureza maravilhosa, dos alimentos, do convívio com os irmãos, com a esposa, com os filhos, o convívio familiar, o amor, a humildade, o exemplo de Cristo Jesus. Devemos desfrutar de tudo isso. Isso não é pesado. Nosso semblante tem que ser um semblante feliz, alegre, porque temos a salvação em Cristo Jesus. Amém?
Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima videoaula.